doença como linguagem da alma. O pescoço. Como ligação entre a cabeça e o tronco, o pescoço é uma região marcadamente sensível, um desfiladeiro através do qual tudo o que é essencial precisa passar. O ar que se respira, a alimentação e as ordens emitidas pela cabeça vêm de cima para baixo, enquanto as comunicações do corpo são devolvidas para a central que está acima. 3 vias centrais de comunicações concentram-se aqui, em um espaço extremamente restrito: a traqueia, o esôfago e a medula espinhal. Consequentemente, o controle dessas ligações é uma função essencial dessa região. A decisiva disseminação da voz feita pela laringe também está relacionada à transmissão e à comunicação. Comunicação para fora através da voz e comunicação para dentro através do esôfago são os temas básicos da região. Os nervos da medula espinhal transitam em ambas as direções. Devido à estreiteza dominante, o pescoço tem uma estreita ligação com a angústia, do latim angustus, estreito, e especialmente com a angústia da morte. Todos somos confrontados com a combinação de estreiteza e angústia no início da vida. Como tudo já está contido no início, assim como a árvore na semente, não é de admirar que a angústia seja e continue sendo uma experiência humana fundamental. Quando se aperta o pescoço, em seu caráter de desfiladeiro decisivo para as 3 vias de ligação decisivas entre a cabeça e o corpo, isso representa uma ameaça de morte sob vários aspectos. Pode-se sufocar em questão de minutos, morrer de sede em dias, morrer de fome em semanas e, no caso da medula espinhal, em segundos, quando ocorre uma paralisia central. Assim, o pescoço é, na verdade, um lugar predestinado para matar seres humanos. As sociedades mais diversas e totalmente heterogêneas desenvolveram os mais diferentes métodos de execução, mas a maioria tem preferência pelo pescoço como local do acontecimento. Na França, ele era cortado na guilhotina com precisão maquinal. Na Inglaterra, o delinquente era pendurado por ele. Nos países orientais, ele é seccionado com a espada, enquanto no Ocidente utilizava-se o machado. Os assassinos utilizam de preferência um chale ou suas próprias mãos para estrangulá-lo. Sendo assim, é absolutamente compreensível que a angústia de morte nos oprima o pescoço, ou que este se aperte quando estamos perdidos. Como a angústia sempre surge quando as coisas apertam, o pescoço é seu lar natural. Em consequência, ter algo ao redor do pescoço é algo ameaçador, ou pelo menos incômodo. Quando caímos nas mãos de um usurário, podemos endividar-nos até o pescoço, e a água nos chega até o pescoço. Pular no pescoço de alguém coloca essa pessoa em uma situação perigosa de imediato, acontecendo algo semelhante quando alguém dá uma gravata em outra pessoa. Por outro lado, permitir que alguém coloque os braços ao redor do pescoço com intenção amável é uma prova de confiança. A pessoa tem certeza de que ele não vai ser torcido. Também, em sentido figurado, pode-se confiar os segredos carregados de angústia a tal pessoa. Ela não vai colocar uma corda ao redor do seu pescoço. Além da angústia, a avidez também reside no pescoço, especialmente a avidez de incorporar e, consequentemente, a de possuir. Para muitas pessoas, engolir representa uma satisfação ainda maior que a de sentir o sabor. Ao observar pessoas comendo, tem-se frequentemente a impressão de que se trata de engolir o máximo possível no menor tempo possível. O simbolismo relacionando o pescoço com a posse e a avidez é muito profundo. Uma outra camada de significados está relacionada com a nuca. Ela é um lugar de energia primordial e a angústia sentida na nuca é especialmente ameaçadora. Com as nucas de touros literais, pode-se desatolar as carroças. A pessoa com nuca de touro é um modelo popular de força. Ela segue seu caminho de maneira firme e sem ser tocada por dúvidas intelectuais, impondo-se pela própria força e pela teimosia que a acompanha.
Golpes na nuca são tão perigosos justamente porque atingem o local das forças simbólicas. Além disso, eles vêm de trás e são, portanto, golpes dados pelas costas, injustos e frequentemente revidados. Finalmente, o pescoço é importante também para a visão do conjunto e, com isso, para o horizonte espiritual. Ele determina a direção da cabeça e, portanto, do campo de visão. Assim como seu xará titânico carregava todo o globo terrestre, a vértebra cervical superior carrega a nossa cabeça e, com isso, nosso mundo. Além disso, o Atlas gira ao redor da segunda vértebra, o áxis, que dessa forma torna-se o eixo do mundo. Ele é a parte do corpo mais importante para a torção do pescoço, que se move na direção mais oportuna a cada momento, como se fosse um catavento. Mais quadro de costumes que doença, o torcicolo inspira muito mais temor pelo desgaste anímico-espiritual que pelo desgaste propriamente físico. A postura do pescoço é ao mesmo tempo a postura da cabeça. Nesse sentido, ele oculta muito simbolismo. Quando alguém não tem a coragem de ir ao encontro da vida com a cabeça direita e erguida, não é somente em sentido figurado que ela abaixa a cabeça. O pescoço tem então de suportar a carga da cabeça pendente, o que a longo prazo força em demasia os músculos da nuca. A obstinação é a consequência e ao mesmo tempo uma tentativa de se prevenir contra golpes na nuca. Quem anda cabisbaixo pelo mundo não vê muito dele e com isso não obtém muito dele e da vida. Ele se oferece como vítima e, em sinal disso, assume a postura correspondente com a sensível nuca. Nessa postura, quase não se pode evitar os esperados golpes na nuca. Ao mesmo tempo, os afetados ocultam a parte anterior de seu pescoço, a garganta, e com ela o âmbito da incorporação e da posse. Eles não esperam nada da vida que vale a pena ser incorporado. Eles comprimem no espaço mais estreito aquilo que têm e o escondem do mundo. Trata-se de um círculo vicioso típico, pois os afetados vivenciam o todo na projeção. Eles acham que mantêm a cabeça baixa porque o mundo é tão ruim e, de qualquer forma, somente tem coisas ruins. Voltando. Trata-se de um círculo vicioso típico, pois os afetados vivenciam o todo na projeção. Eles acham que mantêm a cabeça baixa porque o mundo é tão ruim e, de qualquer forma, somente tem coisas negativas para oferecer-lhes. Eles deixam a cabeça cair um pouco mais a cada golpe e, com isso, atraem mais certamente ainda o próximo golpe na nuca. Sua tarefa de aprendizado é liberar essa postura curvada e transformar o abatimento em humildade. Quem espera com humildade aquilo que a vida deixa vir a seu encontro, não força seu pescoço a viver de maneira substitutiva a essa postura. A obstinação cederá a uma mobilidade adaptável. Quem se coloca aos pés do mundo com verdadeira humildade, terá finalmente o mundo a seus pés, e ele de qualquer maneira deixará de golpeá-lo. A postura contrária é o nariz empinado, em que a cabeça é atirada sobre a nuca e o queixo empurrado para frente. Dessa maneira, o queixo é ressaltado como símbolo da vontade. Tudo deve seguir o nariz da pessoa que tem o nariz empinado. De maneira correspondente, ela observa de cima para baixo um mundo que tem a seus pés. Ao mesmo tempo, o pescoço é forçado para frente, esticado e tendenciosamente inchado, o que evoca a temática da insaciabilidade. Toda a figura da pessoa com o nariz empinado expressa a expectativa de conquistar a submissão. Antigamente, os aristocratas olhavam para cima em direção aos cavalos, que tinham em alta consideração, e de maneira correspondente, desde essa postura olhavam para seus súditos com altivez. Não era raro que estes, humildes ou humilhados ao dirigir o olhar para a ama, vissem um pescoço inchado como um bócio. A lição e a redenção dessa má postura está em conquistar o olhar desde cima em sentido figurado e desenvolver a genuína coragem que repousa na força interna em substituição da soberba,
Quem submete o mundo neste sentido mais profundo não precisa provar sua soberania para si mesmo e para o mundo empinando fisicamente o nariz. Ele está à altura do mundo e não vai tentar crescer artificialmente um pouco mais por meio de uma postura forçada. A postura lateralmente inclinada da cabeça mostra o quanto corpo e alma andam de mãos dadas. Basta inclinar a cabeça um pouco para um lado para que o olhar se feche para esse lado e se abra na mesma medida para o lado oposto. Um experimento simples mostra como a inclinação da cabeça para a direita abre para o lado esquerdo e vice-versa. Nesse experimento, basta espreitar dentro de si mesmo para sentir que abrir-se para o lado esquerdo, feminino, faz com que surja automaticamente um estado de espírito mais brando, de abandono. Quando, ao contrário, inclina-se a cabeça para a esquerda, abrindo-se assim para a metade direita do mundo, a tendência do polo masculino torna-se correspondentemente mais dura e determinada. Quando alguém mantém sua cabeça permanentemente inclinada para um lado, a brincadeira torna-se um sintoma que mostra exatamente qual metade da realidade está sendo evitada e qual está sendo favorecida. A lição consiste em dirigir-se conscientemente para o lado preferido e deixar que o olhar descanse nele até que se possa reconhecer e aceitar sua essência, e assim tornar-se maduro para o outro lado da realidade. A sintomática é ainda mais clara no caso do torcicolo, em que uma metade da realidade é totalmente obliterada. Também nesse caso, a solução passa pelo lado observado constantemente. De qualquer forma, o dirigir-se externamente para ele deve tornar-se algo interno e a observação, com isso, substancialmente mais profunda. A laringe. A voz, barômetro do ânimo. A língua alemã privilegia nosso órgão da voz em relação aos outros órgãos ao referir-se à voz de uma pessoa como o órgão. Ao lado do conteúdo externado, ela expressa também o respectivo ânimo, ou seja, o estado de ânimo em que se permaneceu por algum tempo. Praticamente todas as pessoas, ainda que em outros casos nem sonhassem em interpretar funções orgânicas ou sintomas, atribuem um significado à condição da voz. Por essa razão, as interpretações nesse âmbito são especialmente fáceis, já que para nós são coisa corrente. A voz torna-se sintoma quando não corresponde à forma do corpo. Ela mostra logo quando alguma coisa não bate, e neste ponto é mais sincera que os conteúdos que divulga. Uma voz baixa e sussurrada em um corpo grande e robusto está tão fora de esquadro como uma voz profunda e volumosa em um tenro corpo de membros finos. Enquanto o primeiro caso é bastante frequente, o último não ocorre praticamente nunca. A voz não tem superfície de ressonância suficiente em um corpo franzino para alcançar profundidade e volume, mas é bem possível não utilizar uma grande superfície de ressonância, não deixar a voz vibrar na medida de suas possibilidades. Uma voz semelhante aos pios de um pássaro que nos importuna saindo de um corpo imponente fala por um proprietário que não confia em si mesmo para estar à altura de suas possibilidades e colocá-las em uso. Ele não permite que a voz vibre em conjunto com o corpo. É de supor tanto o medo da própria força e da impressão que se causa quanto a distância da corporalidade. O ânimo interno, ao contrário da aparência interna, é medroso e sem autoconfiança. Uma voz trêmula deixa igualmente que o medo vibre em conjunto, mas em determinados momentos pode vibrar também com o movimento interno e a comoção. Um parente próximo é a voz sem som, que pertence a pessoas desanimadas, que precisaram humilhar-se precocemente e não chegaram a desenvolver a própria força, nem obtiveram para si uma expressão mais forte. A voz rouca deve-se a cordas vocais irritadas e não a um estado de ânimo reconhecidamente irritado. Ela pode indicar, por exemplo, que seu proprietário permanece constantemente nas proximidades do grito sem realmente berrar do fundo do coração. A voz soa extremamente fatigada, seja porque gritou de maneira apenas parcial,
e não total, ou então porque o brado tende a ser constantemente reprimido. A rouquidão mostra que a voz provém do âmbito da cabeça e do pescoço, e certamente não da barriga e do coração. Consequentemente, seu proprietário não coloca toda a sua pessoa naquilo que exterioriza. Juntamente com o impulso de falar, percebe-se simultaneamente no atrito a resistência ao ato de falar. Quem, por exemplo, não abre mão de falar apesar de estar resfriado, fica rouco rapidamente. O fato é que ele está cheio até o nariz e gostaria mesmo de não ouvir, ver ou cheirar, fechando-se totalmente. A voz rouca deixa entrever a situação ultra irritada. Uma voz que falou demais somente se torna ainda mais rouca quando seu proprietário falou demais em relação às circunstâncias. Sem a superfície de ressonância do corpo, é duvidoso que a voz encontre ressonância entre os ouvintes. Quanto mais rouca e grasnante ela é, menos digna de crédito ela soa. A rouquidão pode chegar à perda da voz, afonia, um sintoma da maioria das doenças que atacam a laringe, da inflamação e da paralisia até o tumor. Não ter voz não significa apenas não ter direito à palavra na política. Uma voz totalmente ausente indica uma situação não admitida de destituição de poder e de direitos. Em primeiro plano, ela pode ser testemunho da estreiteza física, devido a um bócio, por exemplo. Por trás disso, no entanto, sempre se volta a encontrar a opressão anímica. Professores e cantores sofrem de rouquidão com frequência, e com isso sinalizam que por um lado sobrecarregam a voz, e por outro que não encontram sua força vocal total. Muitas vezes, chega-se ao ponto em que os nódulos não dissolvidos do ânimo precipitam-se em nódulos nas cordas vocais, de maneira que estas não mais se fecham corretamente. Que a extirpação cirúrgica não pode ser a solução final de um problema é mostrado pelos cantores que passaram várias vezes por essa operação, sem com isso quebrar a resistência das cordas vocais à sua voz discordante. Seu organismo sempre volta a encarnar pacientemente os nós dos problemas, quase nos mesmos lugares. Quando, por outro lado, o nó está no lugar, a voz pode vibrar mais alta e cheia do que nunca, com todas as suas possibilidades. Frequentemente, são exercícios de respiração que desatam os nós e permitem aos afetados inspirar e criar com toda a força. O fluxo da respiração, em seu caráter de emanação da alma, pode conseguir colocar os verdadeiros estados de ânimo em movimento. A tarefa, na rouquidão, está evidentemente em baixar o volume e aprender a calar, o que leva à preservação e ao descanso no plano corporal e ao aprofundamento no plano anímico. Este é necessário quando as exteriorizações devem ser desempenhadas pela pessoa inteira e por todo o seu corpo. Só então a voz pode entrar em ação. Quem fala com voz pouco nítida é mal compreendido. Ali onde os outros não o entendem, surge a pergunta: se ele afinal quer ser compreendido e se sustenta aquilo que diz. Será que são claros para ele os pensamentos que expressa com tão pouca clareza? A linguagem pouco nítida, que permite que as palavras se confundam umas com as outras, permite supor pensamentos igualmente indiferenciados. A pessoa que fala enrola e tem medo de chegar. Vai que aquilo que foi dito se revele menos linguagem que tolice. Ela evidentemente não gostaria de comprometer-se com isso. Seus pontos de vista não são suficientemente firmes, claros e seguros para que ela os exponha com voz firme, mais clara e mais segura. A fala insegura, tolhida, aponta para uma direção semelhante. A cada palavra soprada, aquele que sopra diz, juntamente com o conteúdo soprado: por favor, não faça nada comigo, que eu também não faço nada com você. A suavidade acentuada levanta rapidamente a questão de sua autenticidade e a suspeita de que ela deve ocultar um lobo em peles de cordeiro. Algo parecido ocorre com vozes chorosas ou gementes, por trás das quais praticamente não há ênfase alguma. Mas caso haja pressão por trás das palavras e o medo impeça sua expressão sonora, isso é mais sentido no timbre forçado do hálito, ou seja, no ressaibo queixoso do gemido. Quem fala sem ênfase e expressão
e por medo da energia e da força da expressão se refugia na suavidade, tem de fato a suavidade por lição a ser aprendida. Dado o caso, ele precisa reconhecer sua suavidade como falsa ou pouco sincera, pois até mesmo um pisa mansinho, pisa. Os sons baixos são para ele lição e possibilidade de se encontrar. Somente então o sonoro também terá uma chance. Caso contrário, ele continua sendo um lobo em pele de cordeiro. Mas caso ele se exercite em assumir inteiramente o caráter de cordeiro, notará que tem algo mais, muito diferente, metido dentro de si. Enquanto ele continuasse fazendo de cordeiro, existe o perigo de que em algum momento ele se torne e a autêntica suavidade permaneça oculta para sempre. Caso ele, ao contrário, descubra e aceite sua porção de natureza de lobo, a suavidade forçada se transformará em sonoridade liberada que também pode expressar-se de maneira correspondente, terna e suave como um sussurro ou enfaticamente vociferada. Uma voz que sempre soa alta e troante torna-se igualmente sintoma. Muitas vezes, ela sobrecarrega todas as emoções mais ternas ou até mesmo as atropela. Quem é sempre um canhão e permite que as paredes retumbem com o troar dos canhões, não somente desgosta o ambiente com o tempo, mas está ele mesmo desgostado. O estado de ânimo é algo mutável e sensível. Para expressá-lo de maneira condizente, é necessária a consonância do momento em questão. A solução para os espíritos de canhão notórios também está em seu jeito alto e até indiscreto, engraçado e alegre. Se eles se permitissem por uma vez mergulhar inteiramente na alegria e na jovialidade, até sentir o mais íntimo de si mesmos, poderiam então voltar a relaxar e estariam abertos para novos estados de ânimo em novas situações. A voz sibilante revela um ser serpentino, com o profundo simbolismo que se aderiu a esse réptil desde os tempos bíblicos. Nisso está incluída não apenas a falsidade da língua bifurcada, mas também o sedutor. Sibilar algo para alguém, assim como a própria voz sibilante, tem algo de perigo e de conspiração. O polo oposto é constituído por palavras abertamente articuladas e nítidas que não temem a exposição pública. A sedução também soa, ou melhor dito, roça, na voz raspada, pois sugere que seu proprietário viveu e amou excessivamente. Fumantes que estão constantemente defumando suas laringes podem frequentemente recorrer a este registro significativo. Uma voz áspera mostra que as coisas não deslizam para fora dos lábios com facilidade, mas que a pessoa responde a uma certa resistência. Caso a voz seja áspera como um ralador, o esforço ao falar torna-se audível. A solução está em admitir realmente as resistências internas. Com uma voz estridente, busca-se forçar para si a atenção e a consideração dos outros, que provavelmente não seriam tão fáceis de obter com os conteúdos exteriorizados. O tocador de tambor no romance O Tambor da Lata, de Gunter Grass, pode ser considerado o protótipo desse tipo. Quando todas as cordas se rompem e ele não consegue se impor nem mesmo com o rufo marcial do tambor, sua voz estridente faz tilintar as vidraças. Uma voz sufocada está tingida daquilo que a sufoca. Lágrimas reprimidas podem soar, assim como a raiva ou a ira. A voz abafada sempre é, em última instância, a reprodução de uma aflição anímica. A fala molhada é menos um problema vocal que um problema de expressão. Embora reconhecidamente inofensivo, o sintoma aqui é extremamente mal visto em razão de seu óbvio simbolismo. Aqui, alguém cospe sua agressão. Assim, ele sempre passa para seus ouvintes aquilo que não conseguiria tão facilmente de outra maneira. Por trás, oculta-se a tentativa de esforçar-se especialmente e de articular declaradamente bem. Em vez de fazê-lo dessa maneira infantilmente babada, será que os afetados poderiam ousar expressar a necessária agudeza e concisão por meio do conteúdo? Para harmonizar-se com sua voz, é inevitável admitir-se nos planos de sentimento que vibram em conjunto a cada momento, vivê-los e deixá-los
deixar que falem a partir de si mesmos. Somente assim surge a chance de estar vocalmente livre e aberto para todos os estados de ânimo. Perguntas: minha voz está adaptada à minha aparência, minha posição profissional, social, minha determinação? Minha voz assume o primeiro plano ou se esconde? Isso corresponde aos meus reais anseios da vida? Posso confiar em minha voz e falar livremente? Eu chego com ela àqueles a quem falo? Consigo expressar-me livremente quando há resistências? Que sentimento básico minha voz expressa? Ele corresponde à tonalidade da minha alma? Eu permaneço vocalmente em determinados estados de ânimo ou fico aberto para cada momento? Que mensagens minha voz transporta além do conteúdo? O pigarro como sintoma. Naturalmente, o pigarro somente adquire valor de doença quando surge frequentemente e começa a se tornar importuno para a própria pessoa e evidente para os outros. É a tentativa de limpar as vias aéreas para ao final dizer algo. Assim, ele naturalizou-se como um sinal com o qual se anuncia um discurso. Quando alguém pigarreia constantemente, anuncia o tempo todo uma locução que então não vem. Trata-se, portanto, de uma pessoa que também gostaria de dizer algo alguma vez, mas que empaca logo no princípio. Ela não encontra as palavras no sentido mais verdadeiro do termo, permanecendo nas preliminares com seus sons guturais de limpeza. Muitas vezes, o pigarro quer também chamar a atenção sobre si e anunciar a própria crítica sem formulá-la. A lição consiste em obter audição, consideração e atenção para as próprias palavras. O ameaçador pigarro crítico poderia transformar-se em conteúdo crítico aberto. A tireoide. A glândula tireoide tem a forma de um escudo. Comparável a uma borboleta, seu corpo esguio agarra-se à parte inferior da cartilagem tireoidiana que está sobre a laringe, enquanto as asas da borboleta, os dois lobos da glândula tireoide, estão dispostas de ambos os lados da traqueia. Sua função é a produção do hormônio do metabolismo que aparece sob duas formas. A L-tiroxina e a ainda mais eficaz triodotironina consistem substancialmente de iodo e têm a função de mobilizar o metabolismo. Elas aumentam a vitalidade por mais tempo e de maneira mais duradoura que os hormônios de ação rápida produzidos pelas glândulas suprarrenais, a adrenalina e a noradrenalina. Além do sistema circulatório, com a pressão sanguínea e a frequência cardíaca, são estimuladas também as funções respiratórias e digestivas, a temperatura se eleva, aumentando também o metabolismo basal, a atividade nervosa e a excitabilidade muscular, enquanto o tempo de reação diminui, aumentam o estado de alerta e a velocidade do raciocínio. Além disso, a glândula tireoide desempenha um papel decisivo nos processos de crescimento. Franz Alexander indica que, no processo de evolução, ela permitiu a passagem da água para a terra. É somente a partir dos anfíbios que os seres vivos têm glândulas tireoides. Aplicações experimentais de tiroxina no axolote mouchard mexicano propiciam a substituição da respiração branquial pela pulmonar, de maneira que os animais transformam-se de seres aquáticos em habitantes da terra firme. W. L. Brown chamou a tireoide de glândula da criação. A tireoide conserva a relação com o mar até hoje por meio do iodo, que ocorre principalmente no mar e exclusivamente a partir do qual ela pode produzir seus hormônios quando seres humanos afastam-se muito do mar e, por exemplo, escalam montanhas distantes, passam a ter facilmente problemas de tireoide. O significado dos hormônios da glândula tireoide para o amadurecimento humano é mostrado por sua carência, que provoca cretinismo e mixedema, onde o desenvolvimento corporal e espiritual ficam atrasados. As juntas de crescimento dos longos ossos das extremidades, por exemplo, somente se fecham tardiamente e o desenvolvimento da inteligência é prejudicado. Durante a fase de desenvolvimento,
a tiroxina exerce efeitos análogos aos do hormônio de crescimento da hipófise. O bócio. Quando o local de produção de substâncias metabólicas que contém iodo aumenta de tamanho, está-se sofrendo necessariamente de uma elevada falta de combustível. Com a expansão do local de fabricação localizado no pescoço, o organismo sinaliza aos afetados que eles não estão reconhecendo suas necessidades motrizes aumentadas. A fome de energia, atividade e mudança mergulhou na sombra. Esta fome de mais metabolismo relaciona-se em primeiro lugar com a energia da mudança e só em seguida com a substância necessária. O bócio mais frequente deve-se à carência de iodo na alimentação. Os afetados, em sua maioria aferrados a tradições rígidas, vivem em um ambiente que lhes oferece muito pouca energia e variedade. O bócio trai a fome relacionada a isso. Ele se desenvolve tanto com base em uma carência hormonal como no subfuncionamento. Através da formação do bócio, a tireoide consegue finalmente cobrir as necessidades metabólicas utilizando cada átomo de iodo. Com o subfuncionamento, o bócio mostra igualmente o aumento da necessidade de combustível. A situação nesse ponto prossegue sua escalada quando, apesar do aumento do local de produção, essa necessidade não é coberta. Os pacientes tornam-se indolentes e gordos, não acontece mais nada, energeticamente, em suas vidas. Até mesmo a fome desaparece, já que falta a energia para fazer algo com o alimento. Na hiperfunção da tireoide, os afetados sentem a fome de troca de substâncias, ou metabolismo, com um apetite verdadeiramente desenfreado. Eles podem comer ininterruptamente sem engordar, porque seus corpos queimam as substâncias imediatamente. Seu pouco peso trai o fato de que eles não dão conta das exigências energéticas do corpo, apesar de a tireoide ter formado um bócio. Eles comem e comem, e nunca é suficiente. Correspondendo aos tipos de bócio, os problemas podem ser divididos em 3 grandes grupos: a hiperfunção, a hipofunção e a formação de bócio sem disfunção metabólica. Esse bócio com valores normais de função glandular estava amplamente difundido em regiões onde se consumia sal pobre em iodo. Como variante inofensiva, ele não apresenta nenhum sintoma no que se refere ao metabolismo, somente seu tamanho exagerado do ponto de vista estético ou mecânico. A falta de iodo na alimentação faz com que a tireoide cresça o suficiente para poder utilizar cada mínima quantidade da preciosa substância que apareça. O efeito para fora mais importante que o bócio resultante exerce são problemas cosméticos, enquanto para dentro os pontos principais são, entre outros, soluços, falta de ar e problemas vocais. O pescoço grosso dá a impressão de grosseria e relação com a terra, o contrário da elegância ligada que está ao esguio pescoço do cisne. Quando o pescoço de alguém incha, ele acentua isso com o âmbito do incorporar e do possuir. Em alemão se fala popularmente de um pescoço inchado, referindo-se assim a uma pessoa presumida. Mas quem incorpora muito, tem muito, e com isso é importante ou, no mínimo, alguém de peso. Trata-se, evidentemente, de pessoas que nunca colocam o suficiente goela abaixo e tendem a acumular. Quanto menos isso lhes é consciente, com mais clareza o ambiente o vê. Em todo caso, pode ser que a avidez de possuir esteja tão reprimida que ela também deixa de chamar a atenção dos que estão de fora. Não é somente a dimensão material que faz parte do tema incorporar, tal como talvez seja aludido pelo também queixo duplo. Os pacientes de bócio também têm a tendência de embolsar algum em sentido figurado. Finalmente, o pescoço grosso sinaliza ainda a pouca mobilidade nesse ânimo, chegando até a deixar o pescoço duro, o que, por sua vez, atua negativamente na visão geral e no horizonte espiritual. Em algumas regiões, o bócio era algo tão normal que fazia parte da imagem da população rural. Evidentemente, um laço enfeitado com joias ao redor do pescoço fazia parte da vestimenta das camponesas.
Assim como com os pelicanos, um bócio bem cheio simbolizava a bolsa recheada e altos rendimentos. Os afetados eram em sua maioria camponeses que viviam da própria terra e a quem condizia a impressão robusta e rude acentuada pelo bócio. Eram pessoas que carregavam seus bócios sobre os ombros com estabilidade, conservavam estritamente tradições que em parte remetiam à Idade Média e que não davam muito valor à ampliação de seu horizonte espiritual ou até mesmo a mudanças em seu modo de vida. A enormidade de sua imobilidade conservadora e de seus esforços para a obtenção de posses era em geral inconsciente e ocultava-se por trás da religiosidade. Mas quão significativo era o possuir e o papel destacado que os valores tradicionais desempenhavam são mostrados pelas peças de teatro correspondentes, que quase sem exceção tratavam desse assunto. Não se trata somente das filhas, mas sempre do dote também, que muitas vezes revelava o caráter de veneno juntamente com o de presente. Além disso, a maior parte gira em torno do princípio "isso sempre foi assim". Somava-se a isso o isolamento das regiões afetadas, que favorecia a falta de atividade e mudança. Com a introdução do sal de cozinha iodado e a adição de iodo na água potável, esse tipo de bócio regrediu notavelmente, embora naturalmente o tema não fosse eliminado com isso. Ele então precisou buscar outros meios de expressão. De qualquer forma, o isolamento original e a imutável monotonia das regiões camponesas foi sendo perdida nas gerações seguintes com a abertura para a cultura da cidade que ocorreu ao longo do tempo, e com isso foi desaparecendo também a predominância da postura anímica básica. O bócio externo, com muita frequência, simboliza exigências de posse e de poder não admitidas. Os afetados exibem aquilo que têm, como bem sabe a sabedoria popular. O bócio voltado para dentro está mais escondido e é por essa razão mais problemático. A temática de fundo, naturalmente, é semelhante, só que aqui tudo é engolido e ocultado do ambiente. Isso dá uma impressão melhor para fora e por essa razão a impressão para dentro é tanto mais perigosa. Aqui, o tema da cobiça está metido mais profundamente no inconsciente e provoca problemas correspondentemente mais profundos. Esse tipo não admitido para si mesmo de assambarcar e arrebatar pode impedir a respiração e, com isso, o intercâmbio e a comunicação. Muitas vezes, o bócio que cresce para dentro pode dificultar também a deglutição, mostrando como continuar a engolir pode ser doloroso e opressivo. Caso a opressão atinja também a laringe, a voz pode ser afetada e adquirir um timbre rouco, de grasnido. Por um lado, os afetados soam como abutres, por outro, como se estivessem sufocando, e assim é, em certo sentido. Eles ameaçam sufocar de cobiça. Nesse contexto, uma imagem de contos de fada nos é dada pela gata borralheira e os pombos que vêm em seu socorro. Eles transformaram em seu contrário aquilo que foi dito até então. Segundo o lema, o bom na panelinha, o ruim no papinho, diferencia-se cuidadosamente o que deve ser atribuído ao mundo e o que deve ser guardado para si mesmo. Naturalmente, não pode ser muito saudável colocar tudo o que é bom e assimilável para fora e guardar para si mesmo e engolir tudo o que é ruim e não pode ser assimilado. Na introdução ao pescoço, este foi reconhecido como sendo o lar da angústia. Naturalmente, esse tema é declarado por um bócio que ameaça fechar a garganta de uma pessoa. Sendo um dos dois pontos de bloqueio mais importantes do corpo, o pescoço é um lugar que tende a se trancar com um ferrolho. Permitir o crescimento de um bócio torna-se, então, também uma possibilidade de isolar a cabeça do corpo. Perguntas. Vivo em um ambiente que proporciona poucos estímulos à minha vivacidade? Exagero o tema posse? Deixo minhas posses expostas? Já tenho minhas posses penduradas no pescoço? Faço a mim mesmo coisas que me incham e que me impedem de participar da vivacidade mutante da vida? Como ando com o tema peso, importância? Sinto-me importante ou preciso fazer-me de importante?
Escondo muita coisa, coisas valiosas, valores, coisas desagradáveis. Assambarco sem deixar que os outros percebam, bócio interno. Faço para não ter de renunciar a nada ou por vergonha. Aquilo que assambarco molda minha vida. Eu me tranco no pescoço e separo minha cabeça do corpo, meus pensamentos de meus sentimentos. Hipertireoidismo. O hipertireoidismo ocorre com frequência, mas não precisa vir acompanhado necessariamente de um bócio. Ele, muitas vezes, apresenta formações nodulares, sendo que se diferenciam os nódulos frios, que armazenam pouco ou nenhum iodo, dos quentes, fortemente impregnados. A variante fria está tão degenerada no que se refere aos tecidos que não cumpre mais sua função de produzir hormônios e, além disso, tende a degenerar de forma maligna, mas ela não leva à hiperfunção. Os nódulos quentes, por trás dos quais ocultam-se adenomas autônomos, assim chamados pela medicina, tornam-se rapidamente um ferro quente na vida, o qual não se gosta de tocar. Concretamente, não se suporta nada apertado ao redor do pescoço. A largura do colarinho aumenta rapidamente, sem que se deixe de ter a sensação de aperto. Isso corresponde animicamente a tendências claustrofóbicas, ou seja, todas as situações restritivas são temerosamente evitadas. O pescoço incha e deixa claro o impulso de crescimento que mergulhou no corpo e que mal pode ser freado. O coração bate mais rápido, a pressão arterial e a temperatura do corpo aumentam e há um surto de sudação e de nervosismo. A inquietação motora é aliviada por meio do nervosismo, de tremores e da agitação. A insônia rouba ao corpo o descanso necessitado com urgência. Os olhos tremem de excitação, se arregalam e podem até mesmo ficar nitidamente saltados. O pavor está escrito no rosto dos pacientes como no de alguém que foi estrangulado, cujos olhos arregalados de medo parecem que vão saltar das órbitas. Franz Alexander fala de base down de choque. Esses olhos não estão totalmente arregalados, eles estão superdimensionados. Em alarma máximo, eles olham para uma luta entre a vida e a morte, para a qual o resto do corpo evidentemente se prepara. A conexão com o terror não se revela somente na expressão do rosto, tendo sido confirmada até mesmo experiências com animais. Poodles confrontados com martas aos quais se tinha cortado a rota de fuga desenvolveram todos os sinais de hipertireoidismo, inclusive a sobressalência dos glóbulos oculares, chamada de exoftalmia. Encontramos nas histórias de pessoas doentes a perspectiva de uma época pavorosa, com o correspondente sofrimento anímico de longa duração, com mais frequência que algum acontecimento assustador agudo. De qualquer maneira, há também, na maioria dos casos, encontros precoces com a morte e experiências com a perda de pessoas próximas. Entretanto, a angústia da morte e o terror não são confrontados, e sim rejeitados por meio da negação e da repressão, estampando-se então no rosto. Muitas vezes a negação chega a tal ponto que os pacientes procuram justamente as situações que mais temem. Além da expressão do rosto, o medo manifesta-se também no pânico que atormenta os pacientes. Eles se borram de medo, tal como diz a expressão popular. Em vez de marchar através da situação em sentido figurado, eles vivem a marcha do intestino sob a forma de diarreia. A tendência a transpirar além do suor de medo pode ser apadrinhada também pelo esforço e tensão exagerados. De fato, os pacientes não recuam nem diante de fadigas, nem de esforços. Além do pânico, o pescoço inchado e os olhos salientes nos dão a imagem de um esforço imensamente excessivo, assim como um halterofilista que abusa de suas forças. A tendência de abusar das próprias forças encontram-se na maior parte das histórias de vida dos afetados. Eles tendem a amadurecer precocemente e a assumir responsabilidades cedo demais para pessoas tão jovens. O excesso de hormônio de crescimento e de amadurecimento em seu sangue sinaliza mais tarde as correspondentes pretensões que mergulharam no corpo, muitas vezes até mesmo separados da mãe, enganados ou rejeitados.
eles tentam combater a angústia e a incerteza resultantes, identificando-se eles mesmos com o papel materno. Se eu não posso tê-la, devo tornar-me igual a ela, de modo que possa passar sem ela. Isso leva, muitas vezes, a que as mulheres afetadas desenvolvam uma ligação quase incestuosa com o pai e a fixação em um papel feminino nos homens que podem chegar ao homossexualismo. Os pacientes permanecem abnegadamente fiéis ao desempenho do papel materno que eles exigem de si mesmos. O fracasso de uma tal tentativa de compensação pode detonar a sintomática. Mas em seus olhos arregalados pode-se refletir também a sede de luta e até mesmo a curiosidade. Encontraremos com frequência ainda maior essa aparente contradição. Ameaçados e acossados, parece que os pacientes estão se preparando para grandes feitos que exigem toda a sua energia. Os sinais são de tempestade, como se a mais feroz luta pela sobrevivência fosse iminente. No entanto, eles mesmos não sabem nada disso. Ao contrário, muitas vezes consideram seus sintomas com grande distanciamento interno e, tal como demonstra a experiência, demoram a se apresentar no consultório médico. Eles não têm a tendência a deixar-se declarar doentes, aguentando pelo maior tempo possível. Sua coragem para a luta mergulhou na sombra e lhes é perfeitamente inconsciente. No corpo, ao contrário, eles demonstram com toda honestidade, em nódulos quentes e no pescoço inchado, como estão candentes por expansão e desenvolvimento e os esforços que estão dispostos a fazer para isso. Eles não querem apenas tornar-se mais amplos, mas sobretudo progredir. Sua fome é insaciável e trai um apetite semelhante pela vida. Eles não conseguem encher suficientemente a goela e muitas vezes se consomem em ardente ambição. Esse tipo de avareza salienta-se no primeiro plano. Às vezes, a inquietação se explica em um verdadeiro zunido ou como uma pulsação do bócio. Esse estado tem algo de debilitante. A movimentação básica é tão alta que os afetados emagrecem e a impressão de que estão sendo acossados é sublinhada ainda mais. Eles se devoram de ambição e vontade de produzir. O local da luta candente, no contexto da forma de avareza que cobiça honra, deixa entrever um outro tema além do pavor e da fraca disposição para a defesa. Sendo passagem do corpo para a cabeça, o pescoço constitui o acesso para a instância superior. Nesse lugar, não só foi erguido um escudo defensivo, aumentado diante de uma das zonas mais sensíveis do corpo por meio do bócio, mas também foi passada uma tranca que estreita todas as vias vitais de abastecimento. Ao redor desse bloqueio, trava-se uma acirrada disputa que pode ser interpretada como uma luta pelo acesso ao local mais elevado. Muitas vezes esconde-se por trás disso a encarnação de um veemente conflito de autoridade que tem algo de decisivamente vital para os afetados. O corpo mostra como essa luta é desgastante, como consome as energias e como a passagem para cima se estreita cada vez mais. O medo e a inquietação explicitam-se nos tremores. Constantemente em pânico de que estão perdidos, antes mesmo de ter conseguido alguma coisa, cada estreitamento os deixa fora de si. Não é raro que eles, quando na presença de uma figura de autoridade correspondente, não consigam levar uma xícara de café à boca devido ao tremor. Eles têm uma bola na garganta, demonstrando que nada mais pode subir, embora em sentido figurado, tudo neles queira subir. A sede de vida, aliada ao medo da morte, de perder tudo o que é essencial na vida, também tem uma participação aqui. Caso uma palavra ainda aflore em seus lábios quando nessa situação, eles o devem à sua grande capacidade de aprumar-se e de aplicar pragmatismo a tudo. Eles retêm os estímulos emocionais, especialmente os hostis, e sentimentos de todo tipo abaixo da barreira formada pelo bócio. Eles gostam de ajudar até mesmo seus opositores, baseando-se em considerações racionais, assim como colocam-se, de preferência, maternal e protetoramente ao lado dos irmãos com os quais rivalizam. Somente quando, vez por outra, o dique no pescoço se rompe, abrem-se as comportas e banhos de lágrimas aparentemente sem motivo encontram o caminho da liberdade.
Às vezes, eles também são traídos pela voz raspada, rouca, audivelmente aflita, mostrando o quanto a situação lhes dá o que fazer. Ela fala claramente da pressão sob a qual eles se encontram e o estado de espírito oprimido de que está cheia. Necessariamente baixa, a voz, forçada como é, deixa soar as pretensões propriamente ditas. Aqui a pessoa gostaria de externar-se mais e mais alto, mas não o consegue. O componente de crescimento dos hormônios da tireoide alicerça as interpretações, pois o excesso de hormônio mostra as pretensões de crescimento que mergulharam no corpo. Esse é o seu lugar até a adolescência, mas depois deve localizar-se exclusivamente no nível anímico-espiritual. Portanto, não é de admirar que praticamente não exista hipertireoidismo na infância e que sua ocorrência aumente somente após a puberdade. Nos adultos, o excesso de hormônio revela uma regressão, um recuo a um plano que não é mais adequado. Os pacientes não admitem nem seus esforços de crescimento, nem os de luta. Sua pretensão de amadurecer e crescer de forma especialmente rápida e de vivenciar o máximo possível é empurrada para o corpo, onde se desabafa com o aumento da produção do hormônio. O excesso do hormônio metabólico e de crescimento os deixa exageradamente sensíveis, volúveis, turbulentos e excessivamente vivazes, fomentando a angústia da morte. Eles estão tão despertos que não conseguem mais fechar nenhum olho. As pálpebras tremem o dia todo. De noite, elas evitam o sono. A evitação do sono, o irmão menor da morte, fecha o círculo da angústia da morte. Algumas histórias de doentes levantam a suspeita de que se trata do medo de terminar a vida antes que ela tenha sido vivida. Chama atenção que as mulheres sejam afetadas 5 vezes mais que os homens. Isso poderia levar à conclusão de que as possibilidades sociais de crescimento e de realização sejam nitidamente piores e, portanto, a probabilidade de que sejam reprimidas seja maior. Além disso, em muitas pacientes é evidente o desejo de satisfazer seus esforços de crescimento com a gravidez e, além disso, permitir o crescimento da família com adoções e filhos de criação, o que gera problemas em um ambiente relativamente hostil às crianças. Alexander fala de mania de concepção apesar do medo da gravidez. Essa contradição se reflete na tentativa das mulheres afetadas de assim defenderem-se da própria angústia de morte, já que dão vida em outro plano. A relação entre gravidez e glândula tireoide pode ser comprovada de várias maneiras. Durante a gravidez, por exemplo, ela está ligeiramente aumentada e trabalha mais intensamente. Uma atividade glandular insuficiente leva frequentemente à esterilidade ou a abortos. O hormônio da tireoide também exerce uma influência positiva sobre a fertilidade dos homens. Ele produz um aumento no número de espermatozoides expelidos e também na sua velocidade de deslocamento. Há indícios de que, em relação à história da evolução, a tireoide se origine do âmbito uterino. Progredir por meio dos filhos é uma variante frequente da ambição encontrada de maneira geral no hipertireoidismo, que é a de progredir a qualquer preço. Fora isso, esse empenho se realiza em um programa de trabalho que chega ao esgotamento e nas exigências de produtividade de si mesmo e do ambiente. Neste ponto também, as fronteiras são mais estreitas para as mulheres, encarnando-se dolorosamente no hipertireoidismo. Quando os desejos de gravidez ou de produtividade são colocados em questão, isso pode levar ao surto da sintomática. Uma outra razão para a maior frequência entre as mulheres pode estar no fato de que a temática do produzir, lutar e se impor pertence mais ao polo arquetípico masculino e por essa razão é fundamentalmente mais difícil para as mulheres. É muito difícil, por exemplo, transpô-lo para o âmbito primordialmente feminino do dar à luz. À parte o fato de que a vontade de produzir praticamente não corresponde a esse âmbito, um grande número de filhos é, na verdade, punido pela sociedade. O dinheiro dado pelo Estado para ajudar a manter as crianças não contradiz isso. Ao contrário,
É, na verdade, expressão de má consciência em relação àqueles que foram prejudicados pela prole numerosa. Finalmente, a temática da autoridade entre mãe e filha é muito mais difícil de solucionar para a filha que para o filho. Segundo Alexander, todos os afetados adoecem da dificuldade de dominar a troca de papéis, de cuidado a cuidador. A lição a ser aprendida consiste em admitir para si mesmo o medo e o pânico em relação à própria vida e às altas pretensões de desenvolvimento, produtividade, crescimento e vivência que com eles contrastam. Os enormes esforços e o empenho para obter o reconhecimento da autoridade, na maioria das vezes escolhida pelo próprio paciente, devem ser relacionados com a própria história. Para liberar o padrão, é necessário reconhecer a própria participação na situação contraditória. Na maior parte das vezes, a angústia e o medo que se estampam na cara podem ser seguidos até decepções precoces, infantis, dos próprios desejos de dependência. As tentativas de substituir a segurança ameaçada dando-a a outros projetam luz sobre a exigência excessiva, pois como se pode dar algo que não se tem, mas de que se precisa com urgência? A alta pretensão e a enorme disposição para a produção do sofrimento tornam possível aquilo que é contraditório e, ao mesmo tempo, quase impossível. A situação que detona a sintomática da doença, que faz colapsar um edifício feito de angústia, esforço e negação de si mesmo, empurra os impulsos correspondentes para o corpo, que, por sua vez, coloca-se sob a mais alta exigência e o incita a uma luta que não pode ser vencida. Os detonadores, que podem ir de crises de relacionamento até a perda por meio da morte e que são alimentados pelo medo fundamental, na maioria das vezes já ocorreram em pensamentos e, por essa razão, envolvem-se ainda mais no terror de uma profecia tornada realidade. Quando o próprio fundo anímico é trabalhado, para o que uma psicoterapia muitas vezes não pode ser evitada, trata-se de voltar a viver conscientemente os impulsos que foram empurrados para o corpo. A ambição, que ganha asas no desejo de luta, e o empenho estão no coração, que faz com que até o pescoço pulse. Após a admissão de como são ardentes com tudo na vida e com tudo o que vivem, com a ascensão e o reconhecimento de como gostariam de ser na realidade as pessoas quentes, que eles até então somente viveram às escondidas, os sonhos de alto voo têm uma chance autêntica de medir-se com a realidade. Quando se reconhece o bloqueio no âmbito do pescoço, que separa a cabeça da realidade do corpo, e, por exemplo, separa também a própria voz de seu campo de ressonância do corpo, só então todo o medo metido no desfiladeiro do pescoço e que está preso nos olhos arregalados pode tornar-se consciente. Os afetados não têm apenas um nó concreto no pescoço. Seu problema são os nós anímicos, que formam uma barreira entre o que está em cima e o que está embaixo. Quando se defrontam com essa angústia, que eles até então apenas meteram goela abaixo, a luta no mundo exterior passa a ter uma chance. É possível também que ela deixe de ser necessária a partir do momento em que todas as energias de crescimento buscam outros rumos mais pacíficos. O princípio da vida mergulhou na sombra e quer retornar aos níveis conscientes. O hipertireoidismo simboliza uma incrível abundância de vida e crescimento, demasiada para o corpo. É preciso desviar esse excesso de vida para os canais anímico-espirituais, pois lá, quantas direções se queira, na verdade, todas as direções estão abertas. Perguntas. No caso de nódulos frios, tenho nódulos, problemas não resolvidos, no pescoço que poderiam matar-me com sua fria hostilidade à vida? O que poderia me acontecer de ruim por continuar a ignorá-los? Onde há um âmbito substancial da vida do qual retirei toda a energia que tento manter frio? No caso de hipertireoidismo e nódulos quentes, qual é o ferro quente que eu não quero segurar? Que ambição ardente e grande pretensão me impulsionam? Qual o objetivo de minha fome insaciável? O que me dá ímpeto? O que me deixa louco da vida?
Que pelote, que angústia tenho metida há muito tempo na garganta. Quem poderia pular no meu pescoço? No pescoço de quem eu gostaria de pular? Ao redor de que autoridade gira minha luta? Até que ponto oscilo entre a angústia da morte e a avidez de vida? Por que engulo estímulos hostis? Como cheguei a ponto de colocar o pragmatismo acima das emoções? Por que forço discussões candentes para o corpo? O que se esconde por trás de minha exagerada disposição para ajudar? O que se esconde por trás de meu exagerado desejo de ter filhos? O que se esconde por trás de meu desamparo quando se trata de mim e da defesa dos meus próprios interesses? Aqui urge meu alto índice metabólico. Que substância de minha vida é preciso trocar? Que troca é desnecessária? Onde quero chegar com o excesso de vida que há em mim? Hipotireoidismo. Ao contrário da hiperfunção, no hipotireoidismo, muito pouco hormônio da tireoide chega ao sangue. As consequências são baixo metabolismo basal e carência de energia. A pressão arterial cai, assim como o nível de glicose no sangue, surge a anemia e o metabolismo somente funciona no fogo mais baixo, levando ao cansaço, moleza, uma falta geral de impulso e ao aumento de peso. Somam-se a isso a falta de apetite e a prisão de ventre, enquanto os cabelos tornam-se secos e hirsutos e podem cair. A pele é mal irrigada pelo sangue e, em consequência, fria, tendendo a engrossar. O tecido subcutâneo adquire uma consistência esponjosa e dura, razão pela qual os médicos falam em mixedema. O estado de espírito é desalentado depressivo. A expressão do rosto é embotada e desinteressada. A personalidade letárgica, ralentada, intelectualmente adormecida a ponto de dar a impressão de atraso mental é o maior contraste com os vivamente despertos, hiperexcitados pacientes de hipertireoidismo cheios de angústia. Os pacientes de mixedema desenvolveram uma casca grossa para separá-los do mundo exterior. Com a irrigação sanguínea, eles retiram ainda mais a energia vital da pele maçuda e inchada, isto é, eles não querem estabelecer qualquer contato vivo com o mundo lá fora. A pele, como fronteira para fora, permanece assim fria e sem vida. As mãos frias, caso eles as estendam para cumprimentar alguém, deixam perceber que não aceitam qualquer contato afetuoso ou caloroso. Os pés frios revelam que seu enraizamento na terra é, na verdade, sem vida e deficiente. Quando se tem os pés frios, em alemão, ter pés frios é o mesmo que estar em uma situação desagradável. Logo vem a angústia. Uma pessoa que ainda não encontrou um lugar para deitar raízes vive naturalmente com uma angústia fundamental. Isso coloca os pacientes, com seus companheiros de sofrimento, no polo oposto da hiperfunção. Como todas as oposições, esses dois contrários também se opõem um ao outro, mas ainda assim se encontram no mesmo eixo. Onde os pacientes de hipertireoidismo vão ao encontro da vida com angústia da morte e dão a impressão de que estão lutando em pânico pela sobrevivência, os pacientes de hipotireoidismo vão ao encontro da vida com indiferença, como se ela não lhes dissesse respeito. Assim como todo o resto, ela os deixa inteiramente frios. Parece que eles estão se fingindo de mortos. Mas no tema da morte há novamente algo em comum com os pacientes de hipertireoidismo. Uns a temem, enquanto outros a imitam, mas todos ocupam-se constantemente com ela. Não é de admirar tanto que os pacientes não se sintam bem dentro de sua pele fria e esponjosa. O estado de espírito deprimido e a expressão amortecida do rosto, onde falta qualquer sinal de participação, o deixam bem claro. O coração bate em um ritmo fraco e cansado, movimentando um sangue ao qual falta substância. Trata-se de uma seiva vital realmente rala, com poucos portadores de energia, glóbulos vermelhos, e pouco combustível, açúcar.
A baixa taxa de açúcar denota, além disso, que falta doçura a essa vida. Não é de admirar que também externamente os pacientes mostrem uma imagem de afastamento da vida em toda a regra. Uma retirada incondicional de todas as frentes da via mergulhou aqui na sombra e se encarnou. Esse sintoma mostra seu caráter em seu caso extremo, o coma por mixedema, com estados de morte aparente e temperaturas inferiores a 23 graus. A vida aqui está quase congelada e funções vitais estão praticamente suspensas. Há muito que os pacientes, em sua profunda inconsciência, já não dão sinal de vida. Eles já não podem mais sentir qualquer calor pela vida. Isso somente é possível ainda por meio da ajuda vinda de fora. Eles podem, de fato, ser trazidos de volta para a vida. Tais situações extremas estão por trás da maior parte dos macabros relatos de pessoas enterradas vivas. Pacientes de hipofunção não mostram qualquer disposição para assumir a luta pela vida. Eles não se interessam nem mesmo por suas vidas. Os olhos cansados e ocultos em profundas olheiras contrastam com os olhos faiscantes e que saltam das órbitas de seus adversários com hiperfunção. Uma preguiça, uma apatia que não se interessa por nada, contrasta com uma agitação hiperativa. Uns não se mexem do lugar, outros voam de um lugar para outro sem jamais chegar a lugar algum. Com tudo o que opõe um em relação ao outro, eles compartilham o tema que os divide e que se encontra no meio, entre eles, e do qual ambos encontram-se igualmente distantes. Trata-se de seu lugar na vida. Entre muito pouca vida em um caso e a vida demais no outro, encontra-se a igual distância de ambos, a meio caminho entre eles, a vida. A medicina moderna, que com seus métodos terapêuticos radicais de radioterapia e cirurgia, muitas vezes transforma hiperfunções em hipofunções, mostra também como os dois polos estão, na realidade, próximos. As pessoas assim tratadas passam necessariamente a precisar ser estabilizadas por meio de aplicações de hormônio da tireoide para o resto de suas vidas. Através desse procedimento, os afetados vivenciam o mesmo tema fundamental de dois lados contraditórios. Enquanto a terapia da medicina acadêmica para a hipofunção é regida pelo princípio da substituição e segue pensamentos alopáticos, a falta de vida dos pacientes é tratada com os hormônios vitais da tireoide. A radioterapia com raios de iodo segue caminhos quase homeopáticos. Os pacientes engolem iodo radioativo que se acumula na tireoide e que a partir desta se irradia de dentro para fora. Durante o tempo de tratamento, o paciente inteiro está tão radiativamente radiante que precisa ser rigorosamente isolado. Os radiologistas contrapõem algo ainda mais agressivo aos impulsos vitais agressivos do sintoma que mergulharam no corpo. As substâncias radioativas são das mais ativas e, portanto, das mais vivas que se possa imaginar. Elas, como que explodem de dentro para fora, dilacerando-se, em outras palavras, para sua vivacidade letal. A lição a ser aprendida pelos pacientes e a redenção do tema hipofunção consiste em voltar-se consciente e inteiramente para si mesmo, limitar as atividades ao mínimo necessário e aprender a deixar acontecer. A moleza que todos os afetados encontram deve ser transformada naquele seja feita a sua vontade consciente. A tarefa não consiste em deixar-se levar de um lado para o outro por todos, mas permitir pacientemente que a vida lhe mostre seu lugar. Não resignação em relação à vida, mas uma retirada do eu quero para seja feita sua vontade. Enquanto na hiperfunção a vida mergulhou na sombra, aqui foi a morte. Portanto, é preciso deixar que tudo que é velho morra, os velhos padrões e programas, tudo aquilo que há muito estava mortalmente cansado. O paciente de mixedema parece um cadáver, frio, inchado, exângue. Sua tarefa mais urgente é entender-se com a morte. Ele somente poderá viver quando aprender a morrer. Pode parecer uma tarefa bastante despropositada em uma sociedade industrial moderna. Entretanto,
Há culturas nas quais a preparação para a morte era o conteúdo mais importante da vida, tal como no Antigo Egito, entre os maias e também entre os lamas do Tibete. Os livros dos mortos correspondentes são testemunhos desse caminho. Com a subfunção ou não funcionamento inato da tireoide, desenvolve-se o quadro de cretinismo, com nanismo e debilidade mental em diversos graus. Neste caso, a lição a ser aprendida, descrita em primeiro lugar, fica ainda mais clara, já que ela também se dirige aos pais de maneira muito substancial. A inteligência é necessária para tornar realidade o eu quero, ao menos em parte. Quando ela falta em grande medida, a subordinação do ambiente à própria vontade não é um tema. Os débeis mentais percebem o mundo de maneira instintiva em vez de inteligente. Eles estão de fora desde o começo. Inúteis para os objetivos da sociedade e constantemente dependentes de sua ajuda, eles são uma carga para ela. Queiram ou não, os afetados têm de suportar todas essas situações humilhantes. Na maioria das vezes, é menos difícil para eles que para seus pais. A única solução está em aprender a humildade a partir da humilhação. O nanismo expresso também deve ser entendido nessa direção. Evidentemente, não se trata de ser um grande protagonista nesta vida, mas de encaixar-se em uma pequena moldura em um grande mundo e desempenhar seu papel pequeno e modesto. Perguntas: por que eu não quero mais estar vivo? O que me leva a viver somente em ponto morto? Para que preciso de uma pele tão grossa? O que meu excesso de peso quer me dizer? O que ele substitui em mim? Onde escondo minha energia vital? O que me transforma em um bloco de gelo? Como posso transformar minha resignação em entrega, meu fatalismo em devoção? O que deveria deixar morrer para voltar a estar vivo? Até que ponto fiquei devendo o entendimento com a morte? Onde está meu lugar? Onde poderia viver e florescer?